efetivamente os seus impulsos, porque eles vão ter que passar limpo toda a história deles, porque o amadurecimento humano não é linear. Na hora que chega na adolescência, é como se eles tivessem que se descobrir. A gente teve que se descobrir na adolescência, dizer, eu existo, mas eu preciso existir por mim mesmo, e eu tenho que falar, meu Deus, o que é meu e o que é da sociedade, eu não posso me submeter, eu preciso dizer o que é meu na sociedade. Então é uma trabalheira danada ser adolescente, né? Então a gente não fala só a questão, eles têm um longo trabalho para fazer. Então vai depender de como esse amadurecimento, se esses meninos estão recebendo uma facilitação que os ajudasse a crescer melhor ou pior. Se são indivíduos mais vulneráveis, com certeza, esses indivíduos mais vulneráveis, ou que não receberam um acolhimento e não desenvolveram um senso de cuidado com o outro e de responsabilidade com o outro, foi frágil isso durante a sua infância, e a gente pode até depois discutir sobre isso, com certeza, essa violência dele pode entornar. Como o grupo está junto, vai junto. Isso acaba... Isso pode. Renato, no caso, então, por exemplo, a Patrícia levantou que os jovens chegam à universidade ainda não tem aquele... Não é um coletivo formado, assim, igual num partido e tal. Então, a universidade não tem como controlar quem que está chegando ali. Meio que tem que contar com a educação anterior, não é isso? Na verdade, eles chegam muito jovens, muito imaturos, com orientações diferentes. Aliás, tem até um trabalho do Renato Janine Ribeiro, que ele fala exatamente, ele cita a área médica e cita a área do direito como duas áreas muito complicadas para esse aluno que chega inexperiente, porque de repente ele sai é como se fosse uma criança já saindo do útero, ele sai da família, da proteção, que hoje cada dia ela existe mais, as pessoas estão muito localizadas dentro das suas casas, das suas famílias, devido a essa questão da violência. Então ele chega na universidade, ele, dentro dessas duas áreas especificamente, ele tem que de repente lidar com a morte, com a doença, com a situação física diferente daquela que está acostumada a encontrar, e também na questão do direito às injustiças sociais, as injustiças que são colocadas a ele todo dia, e ele fica com essa dificuldade de se adaptar a essa realidade. E isto é uma coisa que a gente percebe, a gente trabalha muito isso. Eu acho até que dentro nós como educadores, nós temos essa responsabilidade, esse compromisso de trabalhar essas questões. Muitas vezes com muita dificuldade, devido a gente não poder trabalhar individualmente, como é o caso da Patrícia, ela às vezes tem essa oportunidade. Mas será que o trote também não é importante, assim, para marcar? Microfone. O trote também tem um fator de integração. É preciso saber como conduzir. Odilon, eu vou até fazer uma correção. Parece que eu falei que nós somos radicalmente contra esse trote que agride, que maltrata. Contra a agressão. A agressão independente do trote, ela é abominável. É abominável. Exato. Pois é, mas como saber qual que é o limite entre o que é agressivo ou não? Porque faz parte também no trote de terem meninos, estudantes mais experientes, ou seja, aqueles que têm mais poder e aqueles menos. Passa um pouco por isso. Tem como não ser agressivo? Tem. Eu vejo diversas manifestações. Na minha época, por exemplo, nós éramos obrigados a pagar uma rodada de cerveja, uma bebida, para tudo que não é aconselhável, que não estou fazendo apologia da bebida, não, que eu sou verticalmente contra. Mas é uma manifestação, é uma oportunidade de integração. Agora, essa violência que existe, essa violência é consequência de uma violência que nós temos na vida diária. Na vida diária. Então, vamos só segurar um pouco o nosso debate aqui, que o nosso tempo está estourado. Vamos girar aqui para o palco, ouvir outra do Pink Rock 1, 2, 1? Então, vamos lá, que toda hora é hora e vamos embora. E essa aqui se chama Amizade Verdadeira, para todo mundo aí. A gente está falando de trote violento. Vamos sentir amor aí, galera. Aí fica bonito assim, ó. Todo mundo fazendo assim, ó. Pra ficar bonito, passar energia pra quem tá lá em casa. Todo mundo tá aqui, vamos lá então. Tá tão difícil hoje em dia confiar em alguém, pois a amizade verdadeira com o tempo vem, parece atuação, mas eu falo sério, toda regra tem exceção. Por isso eu me de perto, andava pela rua distraído de montão, quando vi o barulho do seu skate em ação, no meio da galera parado na esquina, o skate no pé, esse cara é gente fina, baixo no tamanho, mais gigante na humildade.
Estamos de volta com o Caleidoscópio, hoje falando sobre trotes. Inclusive, lembrando que você de casa pode participar por MSN, já tem algumas participações aí. O MSN é Caleidoscópio TV Horizonte, @hotmail.com, e o telefone é 3469-2531 ou 3469-2532. Lembrando que quem participar concorre a ingresso para o Reciclo e para o cinema também, do Zino. Então, vamos voltar aqui para o nosso debate. Renato, no bloco anterior a gente estava falando sobre também um pouco a importância do trote. Tem essas complicações, mas... A Patrícia falou uma palavra, acolhimento. Eu acho que o momento é do acolhimento daquele aluno que está chegando inexperiente, sem conhecer ainda o local, mudando de um lugar para outro. Muitos deles vêm do interior, né, para uma cidade como Belo, uma cidade maior, onde estão localizadas as universidades. E nesse momento ele está muito assim, muito intranquilo, muito tímido, não é? Eu acho que o trote pode ser mudado assim, para os veteranos poderem recebê-los, acolhê-los, mostrar a sua experiência, mostrar o local onde eles vão conviver, enfim, ter um pouco mais, um trabalho mais de solidariedade, porque falta de solidariedade já é violência. Então, eu acho que nesse aspecto a gente tem trabalhado na nossa instituição. Eu vou citar apenas entre tantos outros exemplos na PUC. Nós tivemos no pessoal da administração, do curso de administração, de graduação, que eles fizeram, no ano passado, um trote solidário. Foi numa época que o Hemaminas estava com dificuldade de bolsas de sangue, e fizeram, então, dentro da própria instituição, receberam, e os alunos, então, doaram. Foi um trabalho, assim, muito interessante, organizado para uma área que, se fosse uma área da saúde, por exemplo, seria até como acontece, enfermagem, odontologia, eles fazem muito esse tipo de trabalho, mas uma área que não é da saúde, no entanto, houve aquela preocupação, aquele trabalho de fazer com que fosse, através desse momento, né, que é o momento do acolhimento, pudesse, então, oferecer à sociedade algum benefício. E esse é o nosso trabalho. Pois é, mas, por exemplo, igual o Odilon também levantou no bloco anterior, que antes eram mais tranquilos os trotes. Mas será que também não é agressivo você obrigar uma pessoa, por exemplo, a pagar uma cerveja, ou que seja, ajudar uma instituição? E se a pessoa não quiser? Peraí, a agressividade, a doutora colocou com muita propriedade, é insta no ser humano. Agora, é preciso que essa agressividade seja condicionada, nós se impor limites a essa agressividade. E isso decorre de uma série interminável de fatores que ela poderá colocar com muito mais precisão, que escapa da minha área, mas nós não podemos, não pode haver uma regra fixa para cada coisa. O ser humano varia no tempo e no espaço. Nós não podemos dizer que tem que ser assim. Inclusive, a minha verdade será a verdade verdadeira? Ou será outra a verdade do outro? A minha verdade será uma verdade verdadeira? Ou eu tenho que pensar também na verdade do outro? Porque às vezes esses trotes... Mas a gente não precisa de uma regra em comum para poder viver juntos? Não precisa, não. Aliás, não existe. Ela existe como uma ficção. Porque, na realidade, cada um de nós vive. Hoje, a solidão existe, inclusive dentro de casa. Então, abordando esse aspecto dele, ele tem razão, a solidão existe, nós temos que lidar com as nossas questões, porém existe uma ética.